O acervo era do Alberto Sampaio. Alberto Sampaio morre em 31. Quem foi tomar conta desse acervo foi papai, o Dudu, o Dudu Eduardo Sampaio. Ele cuidou e trabalhou dentro do laboratório e fez fotos também, revelava tudo no laboratório. Aí meu pai morre. Eu fui quem cuidei disso, desse acervo todo, mas eu nunca trabalhei no laboratório. Eu cuidei desse, até ir para a SOPEF. Eu fiz um curso na Sociedade Petropolitana de Fotografia, em 1999, e esse acervo pertencia a essa Sociedade Petropolitana de Fotografia, que chama SOPEF, já há quase 30 anos, naquela época. Eu, quando vi, né, esse acervo guardado, que na verdade era uma grande quantidade de negativos de vidro, eu fiquei encantada e acabo estudando um pouco do que foi não só a história do Alberto de Sampaio, mas também a história da fotografia amadora no Brasil, porque o Alberto é um representante de uma época em que haviam muitos fotógrafos como ele, que eram pessoas assim como advogados, médicos, e que os acervos ficaram todos com, digamos, com os parentes, com os descendentes, né? Bom, a exposição ela foi pensada em dois núcleos, na verdade, principais, que estão divididos em 3 salas. O primeiro núcleo, que eu chamo de a Casa do Amador, que é onde tudo acontecia, né? A gente entra muito pela casa dele, porque era no espaço da casa que ele recebia as pessoas, que ele fazia as fotos, era onde o laboratório ficava montado, e, enfim, para o fotógrafo amador, a casa era uma espécie de estúdio e o lugar de realização e de mostrar, de exposição das fotografias. Então, essa fotografia, se a gente olhar bem ela, a gente percebe que ela é uma fotografia totalmente posada, e essas pessoas todas estão paradas, estáticas, fazendo uma representação de que isso era um instantâneo. E isso é uma das características das fotografias da primeira etapa dele, que ele fazia imagens, que é esse tipo de teatro que eles faziam para poder imitar um instantâneo. Uma outra característica das fotos dele, e que é da época, é o humor. Esses amadores, como eles estão entrando com a câmera dentro do ambiente doméstico, essa fotografia ela serve para um tipo de jogo, um tipo de diversão. Por isso que você tem essa foto que ele chama de Alberto no toalete, que ele está se arrumando na frente do espelho. E uma outra característica também dele, essa coisa da experimentação, a gente tem uma foto como essa, em que o fundo da fotografia, ele riscou todo com um estilete no próprio negativo, né, e que deu esse efeito e que destacou os filhos dele vestidos de adulto, que ele já está brincando, e depois ele faz esse trabalho, né, com a placa de vidro, que é uma placa grande, para poder produzir esse efeito. E aqui as fotos do final da vida dele, que são fotos mais amadoras, são fotografias que vão começando a ter esse uso como memória, em que ele deixa de se preocupar com, digamos, o apuro estético da imagem e começa a fazer a imagem como um registro para um documento da família. Aqui a gente tem 2 núcleos do Morro do Castelo. O primeiro são as fotografias do Observatório do Morro do Castelo, que o Alberto Sampaio, esse morro ele não existe mais, ele foi demolido, e ele entra dentro do Observatório em 1907, que ficava localizado ali. Aqui a gente tem a imagem do Observatório do Morro do Castelo, e faz o registro de um eclipse dentro da cúpula do observatório, que são as fotos que estão dentro dessa meia-lua que a gente fez aqui. Em 1927, quando ele compra a primeira câmera de filmar, que é a câmera Bell & Howell, e com essa câmera ele vai repetir um pouco das fotografias dele, que ele faz do início do século XX,
e vai fazer também todo esse diálogo com esse cinema que ele assiste lá no início do século XX. Mas a partir dali a gente só vai ver filmes dele, e até 1930, quando ele filma a chegada do Zeppelin Graf no Rio de Janeiro, possivelmente na Rua Paissandu. A exposição foi pensada toda para ter um circuito com audiodescrição. E a gente tem audiodescrição gravada, que está disponibilizada através de canetas Pentop e num aplicativo de celular desenvolvido pela Fundação Dorina Novil. Temos ainda a presença de um monitor audiodescritor alguns dias da semana na exposição, que faz audiodescrição de parte das imagens. E ainda temos maquetes táteis dos espaços expositivos, de câmera fotográfica e de quadros do Alberto de Sampaio.